Nós vamos falar sobre Em Tempos de Angústia, é o título para a nossa mensagem. Baseado em Isaías 37, de 1 a 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amon, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temos por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair, morto à espada. Porém, Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Em tempos de angústia. Quem foi Ezequias? Ezequias, então, aqui é a pessoa do nosso estudo, o objeto do nosso estudo. Ezequias foi um rei de Judá. Seu pai se chamava Acaz. Acaz foi um péssimo rei. Um rei que abandonou os caminhos do Senhor. Um rei que não só fez imagens de escultura, mas incentivou a própria população a adorar ídolos. Ou seja, um rei que queria o mal da população. E aí, o seu filho, chamado Ezequias, era o oposto dele. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. Ezequias se apegou ao Senhor. Ezequias guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Por isso o Senhor foi com ele. Onde quer que saía, lograva bom êxito. E, meus irmãos, é justamente nessa conjuntura de paz e prosperidade que aparece o inimigo. Que aparece Senaqueribe, o rei da Assíria, ameaçando, tentando invadir Jerusalém. Ele invade as cidades menores do reino de Judá, muito provavelmente fazendo mal, matando inocentes, praticando extorsão, todo tipo de malignidade. Senaqueribe, um rei perverso, assassino, que praticava crimes de guerra, agora quer tomar o povo de Deus por assalto, quer invadir Jerusalém, quer fazer o mal, quer praticar o roubo, e ele invade, apesar de invadir o estado de Judá, não consegue entrar em Jerusalém. Seu exército maligno estava ali, cercando a cidade. Depois de ter pilhado muitas cidades,
ter matado inocentes, agora quer invadir Jerusalém. Porém, Jerusalém tinha um rei, não era um rei poderoso fisicamente, até porque ele não tinha lá esse poder para enfrentar um império. A Síria era um império, não era apenas um país, era um império. Senaqueribe era um rei poderoso. E quem era Ezequias diante de um império tão grande? Ezequias era um servo de Deus. Ezequias era um homem de oração. Ezequias era um homem que confiava em Deus. Ezequias apela para o Senhor. Então, é nessa conjuntura, irmãos, que nós vamos estudar um pouco da história de Ezequias, em tempos de angústia. O que é que nós podemos, então, aprender com Ezequias relacionado a tempos de angústia? Talvez você esteja passando por uma injustiça, uma angústia, uma provação, uma luta, uma adversidade. E Ezequias vai nos ensinar, neste momento, quais as atitudes, o que fazer para vencermos a prova, a luta, a injustiça, a angústia. Então, em primeiro lugar, em tempos de angústia, humilhe-se diante do Senhor. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Vejamos o texto, volte aí para a Bíblia. No versículo 1 diz assim: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então veja só, Ezequias, veja qual foi a atitude de Ezequias quando ele foi afrontado, quando ele foi ridicularizado, zombado por Rabsaque, que era o capaz do rei da Assíria, que cerca Jerusalém com seu exército e começa a desafiar, começa a blasfemar e falar um monte de palavras para tentar intimidar Ezequias e a população. Agora, mais para frente apareceu, a gente vai voltar para Ezequias, mais para frente apareceu um outro rei, lá em Judá. Um rei chamado Zedequias. Quando Zedequias estava no poder, que aliás foi o último rei de Jerusalém, o que aconteceu? Um outro imperador, chamado Nabucodonosor, cerca também Jerusalém, na tentativa de invadir, de levar o povo cativo. Só que, diferentemente de Ezequias, Zedequias, que era o rei da época, não se humilhou, não buscou a presença do Senhor, não confiou no Senhor, confiava nos seus príncipes, nos seus capachos, nos seus amiguinhos. E, inclusive, foi muito duro com o profeta da época, que era Jeremias, a ponto de jogar Jeremias numa cisterna. Uma cisterna que não estava sem água, mas tinha lama no fundo. Jeremias não morreu por providência, por pura providência. E não deu outra. Deus permitiu que Nabucodonosor penetrasse Jerusalém, entrasse e levasse cativo a Zedequias, que teve os olhos furados, seus filhos mortos e muita morte, mas uma grande parte da população foi levada cativa para a Babilônia. Mas vamos voltar aqui para Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias teve a mesma sorte? Não. Ezequias se humilhou na presença do Senhor. Veja este versículo que foi lido aí, como diz: tendo o rei Ezequias ouvido isto. O que foi que Ezequias ouviu? Você vai encontrar o que foi que Ezequias ouviu no capítulo anterior. Ezequias ouviu zombarias, afrontas, assinte, desaforos, blasfêmias. Tudo isso você vai encontrar no capítulo 36 de Isaías. Sim, porque era isso que Rabsaque dizia, né? O general do rei da Assíria, afrontando, amedrontando. Você sabe que a cidade era murada. Eles não conseguiam entrar na cidade, mas de alguma forma eles queriam
forçando a barra, amedrontando, tentando fazer com que o povo e o próprio Ezequias ficassem com medo e eles pudessem assaltar a cidade, entrar e assaltar a cidade. Tudo isso, todas essas afrontas foi por parte do oficial do rei da Assíria. Lá ainda, nesse versículo 1, diz assim, rasgou as suas vestes. Veja o que foi que Ezequias fez. Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. O que é isso, senão sinal de humilhação? Na presença do Senhor. Como que querem dizer? Eu, Senhor, não tenho forças para enfrentar este exército poderoso da Síria. O nosso exército é fraco diante deste exército. Senhor, Deus tem misericórdia. E quando uma pessoa naquela época estava humilhada na presença de Deus, irmãos, a primeira coisa, como sinal de humilhação, era rasgar as vestes e colocar cinza sobre a cabeça. E ir, inclusive, para o templo. Vocês se lembram de Jó? Quando Jó estava passando por uma prensa terrível, por uma opressão, por um sofrimento. Jó perde tudo. Jó tem a sua família devastada, perdeu os bens, perdeu a família, e se não bastasse, perdeu a saúde. Qual foi a atitude de Jó? Foi blasfemar? Foi virar as costas? Foi sair da presença de Deus? Não. Ele se senta na cinza, rasga as roupas e veste um roupão de saco e começa a clamar, começa a buscar a presença do Senhor, começa a invocar o Senhor, porque ele era crente, e quando vem a luta, a provação na vida do crente, o crente não blasfema, o crente não vira as costas, o crente vai orar, o crente vai se humilhar na presença de Deus, o crente confia no Senhor, porque nós temos toda uma eternidade pela frente. Lembram-se de Davi? Quando Davi contou o exército inadvertidamente, Davi foi punido por Deus. E na punição, Deus ia matando a população, mandou um anjo para matar a população, e Davi se senta humilhado, com pano de saco e cinza sobre a cabeça, e clama, implora ao Senhor. Oh, Deus, deveria ser eu que deveria ser morto, porque o pecado foi meu. E ele clama e Deus ouve a sua oração, pois foi exatamente isso que fez Ezequias quando estava passando pela prova violenta, quando o rei da Assíria queria invadir Jerusalém. E finalmente o versículo diz: entrou na casa do Senhor. É claro que foi o lugar certo que ele deveria ir, e ele foi. Para onde é que você vai na hora da prova? A quem você vai buscar? Em quem você vai buscar socorro? Quem é o teu auxílio? Você vai buscar o Senhor ou vai buscar o socorro na pessoa errada, no lugar errado? Saiba que o lugar certo é na presença do Senhor. Quando Ezequias vai para a casa do Senhor, significava dizer que ele foi para a presença do Senhor. Ele vai para a casa do Senhor, buscar o Senhor, ouvir os conselhos do Senhor, porque o Senhor diz lá em Jeremias 29, 13 e 14, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Portanto, amados irmãos, na hora de tribulação, de adversidade, de pressão, dos inimigos, dos assaltantes, dos que querem perturbar, assaltar, fazer coisas erradas, vamos fazer o que este homem fez, entrar na presença do Senhor em oração, clamar para que Ele nos socorra e nos abençoe. Em segundo lugar, em tempos de angústia, peça ajuda, peça auxílio. Volte para o texto aí, por favor, no versículo 2 diz assim: então enviou a Eliaquim. Quem foi que enviou? O rei Ezequias. O rei Ezequias envia Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías,
filho de Amós. Portanto, ele envia um mordomo, um escrivão e os representantes dos sacerdotes, isto é, os líderes, os anciãos, a um profeta. Portanto, na hora de tribulação, de angústia, de provação, você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir socorro. Não tente resolver o problema sozinho. Não tente sair da situação, porque muitas vezes pode ser uma situação muito dura, muito difícil, muito adversa, como foi o caso aqui de Isaías, do rei Ezequias, que não tinha nenhuma solução humana, mas apenas do Senhor. Mas ele vai pedir ajuda a um profeta para que o profeta ajude a ele em oração. O profeta, humanamente falando, não poderia fazer muita coisa, não, mas ele poderia orar, interceder pela população, pelo reino, pelo que estava acontecendo, para que o Senhor entrasse com providência e socorresse e ajudasse. Ezequias, então, pede ajuda. Você, meu amado irmão, não é uma ilha. Você não pode viver isolado. Você precisa de socorro, você precisa de ajuda de alguém, de um irmão, de uma irmã, do pastor, de um líder espiritual. Você precisa de um conselheiro, você precisa de alguém. Não fique sofrendo sozinho, não fique aí padecendo. Peça socorro, peça ajuda, e o Senhor vai levantar alguém para te ajudar nesta luta, nesta prova pela qual você está passando. Davi, por exemplo, quando estava fugindo do rei Saul, ele teve o auxílio, a ajuda de 400 homens amargurados. Ele poderia dizer, não, eu me viro sozinho. O rei Saul estava perseguindo a Davi e, naquela ocasião, ele sabia que precisava da ajuda de outras pessoas. E 1 Samuel 22, 2 diz, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi pega 400 homens endividados, amargurados, e transforma num exército, numa tropa de elite, e que se torna futuramente um grande exército, um poderoso exército de Israel. Davi sabia que precisava do socorro de alguém, de ajuda, claro, humanamente falando, porque a primeira ajuda dele era o Senhor, como também é a nossa. Compartilhe seus medos, como fez Ezequias. Olha o que Ezequias diz, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias. Então Ezequias manda aqueles homens à presença do profeta, como que querem dizer, profeta, o inimigo está ameaçando, profeta, o inimigo está acampado lá fora, querendo entrar na cidade, profeta, lá no versículo 3, diz assim, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz, disse Ezequias ao profeta Isaías, para que o profeta pudesse ver a situação e, quem sabe, pudesse se condoer com ele e apresentar-se diante do Senhor os desaforos de Rabsaqué, a carta, inclusive, desaforada do rei da Síria, pois o rei da Síria depois envia uma carta desaforada e até blasfema contra o Senhor Deus. E aí, no versículo 4, o rei Ezequias continua dizendo, porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué. Rabsaqué era o general do rei da Síria, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, é claro que o Senhor ouviu as palavras desaforadas de Rabsaqué. Eu sei disso porque Deus vê tudo, ele conhece tudo, e este homem desaforado está afrontando o povo de Deus e o próprio Deus. Então, o rei Ezequias abre o coração diante do seu amigo profeta
porque ele sabia que precisava da ajuda de alguém, e ele contou com a ajuda do profeta Isaías. Ainda mais, Ezequias pede as orações do profeta. Sim, é isso que você deve fazer. Peça a oração de alguém. Não fique aí pelos cantos da parede. Não fique aí murmurando, chorando. Não fique aí sofrendo. Peça ajuda, peça socorro, peça oração. Olha como ele diz lá no finalzinho do versículo 4. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Precisamos, amados irmãos, contar com as orações uns dos outros. Nós somos uma comunidade, a comunidade cristã, um povo unido, um povo que tem um só objetivo, que tem um só Senhor. Nós servimos a um Deus santo, justo, leal, real, todo-poderoso, e Ele ordenou, o Senhor Jesus ordenou que fôssemos um só, que fôssemos unidos em um só propósito, um só objetivo, pois temos um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Lá em segundo Crônicas 7,14, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Ezequias confiava nas orações do profeta de Deus, inclusive do próprio povo de Deus, porque eu acredito que o povo também estava em oração. Temos vivido, irmãos, dias difíceis, e a igreja de Deus tem orado. Nós vamos continuar orando. A igreja precisa continuar orando contra os inimigos que querem invadir, que querem arrasar, que querem destruir, que querem o mal. Nós precisamos continuar firmes orando, clamando. Terceiro e último lugar, em tempos de angústia, não tenha medo, tenha confiança, tenha fé, pois o Senhor é contigo. Veja aí, por favor, no versículo 5. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Então, não tenha medo, não tenha medo das palavras do servo do rei da Síria, não tenha medo das suas ameaças, não tenha medo das suas blasfêmias, foi a resposta do profeta para o rei. Ei, rei, não tenha medo, o Senhor está contigo, o Senhor ouviu a tua oração. Ô igreja do Senhor, não fiquemos com medo. Agora não é hora de ficarmos apavorados, com medo. Agora é hora de confiarmos, porque a vitória virá, a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja do Senhor, porque o Senhor está com o seu povo, o Senhor está com a sua igreja. Não é hora de ficarmos amedrontados com as ameaças que vêm de todo lado. Agora é hora de confiarmos. Não tenhamos medo dos que prometem destruição, que prometem desencaminhamento, que prometem morte dos bebês, que promete destruir, como foi o caso deste homem maligno aqui, que nós confiemos inteiramente na graça do Senhor. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E 1 de João 4:18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado do amor. Portanto, o que o Senhor está querendo dizer aqui nesta noite para a igreja: não tenha medo. Tenha confiança, tenha fé, porque o Senhor é o Deus que ouve a oração. Agora, se a igreja está dividida e muitas vezes não ora, não busca a presença do Senhor, pode ser que o Senhor resolva fazer o que aconteceu na época de Zedequias.
Porque Zedequias deixou de orar, a população deixou de orar, e aí veio o inimigo e invadiu mesmo. Então, nós precisamos unir as nossas forças em oração, buscando mais e mais a presença do Senhor. Agora, quem deve temer é o inimigo. Não é o povo de Deus, não, é o inimigo. Veja o que o profeta falou ainda ao rei, versículo 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Portanto, aqui nós temos a resposta. Como que querem dizer? Olha, o rei Ezequias, não fique com medo, não. Sabe o que é que vai acontecer? Eu meterei um espírito. Sim, é isso que vai acontecer. Um espírito vai entrar nele. Um espírito, um anjo vai entrar, vai destruir o exército dele e ele vai voltar envergonhado e vai morrer à espada. E foi exatamente o que aconteceu. Vejamos isso em Isaías 37, 36 a 38. Eu vou ler para vocês. Isaías 37, 36 a 38. Olha o resultado. Veja aí o resultado das orações do profeta, do rei e provavelmente da população, do povo de Deus. Olha o resultado aí, Isaías 37, 36 a 38. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive, né, a capital da Assíria. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Azedom, Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Aconteceram duas coisas, então. Primeira coisa, o exército de Senaqueribe, foi morto numa só noite. Quem matou o exército de Senaqueribe? Foi Ezequias? Foi o exército de Ezequias? Foi o povo de Deus? Não, foi não. Foi um anjo que o Senhor mandou. O exército era tão poderoso naquela época, meu irmão, um exército naquela época de 185.000 pessoas, era muita gente. Uma multidão. Não estou falando de hoje, não, estou falando daquela época. 185.000 pessoas. Numa só noite, o anjo matou todo mundo. E o rei Senaqueribe volta para sua terra, volta para Nínive. Chegando lá, vai para o templo do seu Deus. E os seus dois dos seus filhos, o assassinaram. Percebe? Quem tem que ter medo são eles, não nós. Então, para de medo aí, tá bom? Nada de medo, mas é fé. O que Deus procura em nós é fé. O Senhor não quer nada além de fé no nosso coração, na nossa vida. Fé é confiança nele. É confiar que ele tem poder, que ele atua, que ele opera maravilhas. Portanto, concluindo, em tempos de angústia, humilhemos-nos na presença do Senhor. É a primeira atitude. Humilhação na presença do Senhor significa dizer vida de oração, vida de compromisso, vida de obediência. E eu vejo muita gente com preguiça de estudar a Bíblia, com preguiça de vir para a igreja, com preguiça de se comprometer com as coisas espirituais. Não! Agora não é hora de preguiça, agora é hora de humilhação na presença do Senhor. Não pense que pelo fato de você tomar algumas atitudes, a vitória virá. A vitória virá quando nós nos humilhamos na presença do Senhor e confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. Segunda coisa, peça ajuda, como foi o caso do rei pedir ajuda ao profeta. E terceiro e último lugar, não tenha medo, tenha fé, tenha confiança, porque o Senhor vai entrar com providência. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer e te pedir para que o Senhor nos dê a graça para confiarmos inteiramente na tua palavra. Não permitas, Pai, que vacilemos, que fiquemos com medo, mas confiemos inteiramente no Senhor, na tua graça, na tua intervenção.
Como o Senhor interviu nesta época, o Senhor também há de intervir hoje. O Senhor está operando hoje. O Senhor é o mesmo Deus que ouve orações. E o teu povo está orando, está te buscando. Tenha misericórdia de nós. Não nos entregue ao opróbrio. Não nos entregue ao inimigo. Mas que a tua graça nos guarde, nos livre de todo mal. Abençoe e fortalece o teu povo. Abençoe e fortalece a tua igreja. Confessamos o pecado da nação. Confessamos o pecado do nosso povo. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Tenha compaixão de nós, Senhor. Oramos pedindo a tua graça. Dá-nos uma noite feliz na tua presença. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.